Então, pessoal, vamos iniciar agora mais uma aula de administração pública. Hoje nós vamos falar sobre os modelos teóricos da administração pública, começando pelo modelo patrimonialista, que foi o primeiro modelo de administração pública que surgiu aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de administração pública patrimonialista, nós temos que pensar que ela é baseada nos estados absolutistas, ou seja, onde o regime está na mão do rei. Então, a administração patrimonialista ela surgiu aqui no Brasil com a vinda da família real para o Brasil, né, com Dom Pedro. Então, a gente sempre temos que lembrar disto, né, quando fala de administração patrimonialista. Na administração patrimonialista não existe carreiras organizadas. Não existia um plano de carreira, né, naquela época, não existia concurso público, nada disso. Uma outra característica também da administração patrimonialista é que o patrimônio privado se funde ao patrimônio público. Ou seja, né, o rei ele utilizava, né, os recursos públicos da forma que ele queria, né, para comprar suas próprias coisas. Né, ele não tinha nenhum senso, né, ele poderia usar todos os impostos, né, todos os tributos da maneira que ele queria. Então, não existia nessa distinção, né, do que era privado e do que era público. Uma outra característica também é que não existia divisão do trabalho, né? E uma outra característica também é que não existia controles efetivos. Ou seja, né, tudo que era gasto, né, todos os impostos que eram gastos, não tinha ninguém para controlar isso. Então, não existia, né, um tribunal de contas como existe hoje. Então, com alguma dessas características, né, a gente consegue resolver algumas questões. Então, vamos para as questões agora. Primeira questão. A administração pública do período colonial seguia um modelo patrimonial em que a distinção entre o patrimônio público e o patrimônio privado era imprecisa. Certo ou errado? Bom, como a gente viu, né, realmente nessa questão aqui ela está certa, porque o patrimônio público e o patrimônio privado era imprecisa. Né? O rei ele usava, né, utilizava, né, do patrimônio público da maneira que ele queria. Então essa questão aqui está certa. Questãozinha de 2017 do Tribunal de Contas Estadual de Pernambuco. Próxima questão. O modelo patrimonialista de gestão pública baseia-se na discricionariedade do exercício do poder administrativo por uma pessoa, o qual se caracteriza por uma cultura patrimonialista, tendo como executores os profissionais capacitados e especializados que reconhecem o emprego público como uma fonte de renda para as clientelas. Certo ou errado? Questão de 2010 do INCA, né? Analista de gestão pública. Bom, essa questão está errada por quê, né? Tendo como executores os profissionais capacitados e especializados. Isso daqui está errado, né? Naquela época, não tinha profissionais capacitados e especializados. Simplesmente o rei colocava no serviço público parentes, amigos, né? Então não tinha esse negócio de esses profissionais capacitados e especializados, não. Até hoje, né? Então, não existe isso. Então, quando falar que a administração patrimonialista deixou de existir no Brasil, isso está errado, né? Ainda hoje a gente vê isso acontecer, né? Colocar amigos, né? Parentes no serviço público. Isso é uma característica patrimonialista. Vamos para a próxima questão. Então, a questão está errada. Próximo. O modo de estruturação das organizações públicas brasileiras passou por mudanças que levaram à extinção do modelo patrimonialista da administração pública e ao surgimento de um modelo burocrático de organização que se mostrou efetivo para os objetivos do Estado na atualidade.
Bom, certo ou errado, né? Questão de 2014, administrador da Suframa. Bom, essa questão aqui, ela tá errada. Por quê, né? Fala assim, ó. O modelo patrimonialista que levaram à extinção do modelo patrimonialista, né? Então isso aqui está errado. Então a administração patrimonialista, como eu havia falado, ela não foi extinta, né? Ainda hoje você consegue ver, né, práticas patrimonialistas acontecendo na administração pública. Quando você vê, né, um prefeito que comete, né, corrupção, né, pega o dinheiro, usa o dinheiro público, né, de forma inadequada. Quando você vê vereadores contratando assessores, amigos, né, parentes, né, nepotismo. Então isso tudo aqui é uma prática patrimonialista, né, que continua acontecendo hoje em dia. Então é por isso que está errado. Próxima questão. A fim de combater o nepotismo e a corrupção patrimonialista, o Estado burocrático orienta-se pelas ideias de profissionalização, flexibilização dos processos, impessoalidade e gestão participativa. Questão de analista do CAD, né, de 2014. Certo ou errado? Isso aqui está errado. Por quê? Fala o seguinte. O Estado burocrático orientá-los pelas ideias de profissionalização. Ok. Flexibilização dos processos? Não. Isso aqui não há flexibilização na burocracia, né? No Estado burocrático. Tanto que a gente sempre fala, nossa, que burocrático, quanto papel, né? Quantos procedimentos rígidos. E gestão participativa? Também não, né? Isso aqui a gente vai ver é uma coisa mais moderna, né? Então a gente vai ver na administração gerencial. Então isso aqui também está errado. Próximo. A administração pública burocrática foi adotada em substituição à administração patrimonialista, segundo a qual não havia separação entre a res pública e a res privada. Certo ou errado? Questão de 2013, do TCU, Auditor Federal de Controle Externo. Isso aqui está certo, né? Por quê? A administração pública patrimonialista, o modelo foi o primeiro modelo, como eu havia falado, e a burocrática veio para substituir a administração patrimonialista. E realmente, né, como eu falei, a administração patrimonialista não havia separação entre o público e o privado. Então, questão certa. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.